Nós vamos falar de uma palavra que vai alcançar a sua casa também. Obrigado, irmão Pedro, Deus te abençoe. E eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós aqui nessa noite. Hoje é o segundo dia da campanha, né? Segundo dia que nós estamos aqui na segunda semana que fala, né? Da campanha. Estamos aqui para dar continuidade a esse trabalho. E eu creio que Deus já está aqui operando, amém? Eu gostaria de ler com os irmãos, então, esse tema, né, que está em Atos, capítulo 1 e versículo 8. Nos diz aqui: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Irmãos, a palavra está nos dizendo aqui que quem é o portador, né, do poder? Quem que é o portador do poder de Deus? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Tem outra tradução que fala assim, que há de descer sobre vós. Então o portador do poder é o Espírito Santo. E ele vem da onde? Se ele há de descer, ele está vindo da onde? Do céu. Se ele há de descer, você não vai encontrar nessa terra esse poder. Mas vai encontrar esse poder olhando para o céu. Olhando para Deus. E buscando as coisas do alto. Como a palavra de Deus diz assim. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, Gênesis até Apocalipse, ela revela o poder de Deus. Desde o princípio até o final, é manifesto o poder de Deus. Até na criação do mundo, a Bíblia nos fala que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face. E Deus, através da sua palavra, através do seu poder, Ele criou todas as coisas. Como nós vemos em Gênesis, haja luz, e houve luz. E ali foi o poder de Deus agindo através da sua palavra. A palavra, ela se manifesta dessa forma, através do poder de Deus. Nós estamos aqui hoje por causa do poder de Deus. Servindo ao Senhor por causa do poder de Deus. E a origem, a palavra grega usada para o poder de Deus no Novo Testamento é dunamis. Dunamis. Ah lá, nosso irmão sabe. Dunamis. É a origem da palavra dinamite. A dinamite, quando cai em algum lugar, não fica ninguém perto, né?
Mas a dinamite de Deus, ela explode e contagia todo mundo. Quando o poder de Deus vem, ele transforma tudo. É uma dinamite que explode com o inferno. Mas o céu permanece. O céu é estabelecido. O céu fica, mas o inferno é destruído. Que caia a dinamite do Senhor aqui nessa noite. Que caia a dinamite do Senhor na sua casa, para destruir as obras do diabo e para manifestar as obras do Senhor, de Deus, as obras maravilhosas do Senhor. Ela tem um propósito. O poder é concedido aos fiéis, a nós, para testemunhar, resistir às dificuldades e viver uma vida pela fé. Nós conseguimos caminhar e vencer as batalhas da nossa vida através do poder de Deus. E esse poder vem do Espírito Santo. Não está em nós mesmos. Vem do Senhor. E por isso ele vem, ele desce. Ele é do céu, ele não é da terra. Não tem como encontrar esse poder aqui na terra. Nós temos autoridades aqui na terra, em vários países do mundo inteiro. Nós temos reis, presidentes, primeiro-ministro, e aí pode contar vários e vários. Mas perceba que toda autoridade que não está debaixo da autoridade maior de Deus, ele não prospera. Mas a autoridade que está debaixo da autoridade do Senhor, ele está recebendo o poder para poder governar. E o seu governo prospera. Por isso, até na nossa casa, nós temos um governo do lar, da família. E para nós estabelecermos esse governo em nossa casa também, temos que buscar o poder de Deus, a sabedoria de Deus, para tratarmos com os nossos filhos, nossos irmãos, com aqueles que estão ao nosso redor. Necessitamos em todo tempo do poder de Deus. Em todo tempo. Glória a Jesus. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 e 5, 1 Coríntios, capítulo 2, 4 e 5, a palavra de Deus nos diz assim. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto, ensinando, instruindo e falando exatamente da palavra. E fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós, como homens, não temos nada a oferecer. Como homens, nós não podemos fazer muita coisa. Mas através do Espírito Santo e do poder de Deus, nós conseguimos transmitir aquilo que Deus deseja. Porque a palavra do apóstolo Paulo aqui, quando ele pregava e anunciava e ensinava, ele manifestava o poder de Deus.
Deus usava dele grandemente, através de cura, de libertação, de transformação, de salvação. E esse poder tem que ser continuamente buscado, né, por cada um de nós, porque os discípulos, eles não poderiam exercer a função dele, se não fosse através do poder de Deus. Agora, o poder de Deus é fácil receber? Não é fácil. É fácil viver na graça de Deus? Não é fácil. Mas a Bíblia ensina nós buscarmos, como você busca o ouro, busca a prata, buscar o Senhor. E como que você busca o ouro e a prata? Quem é garimpeiro, né? Que aqui ninguém é, com certeza não. Mas talvez algum aqui já se aventurou. Será que teve algum? Eu acho que não. Mas eu lembro que a Cleusa, ela falava para mim assim, ela sonhava em ser garimpeira. Tinha vontade de ir lá e achar o ouro, sabe? Garimpar uma terra. Cada um tem o seu sonho, né? E até achar aquela pepita de ouro. Mas é uma luta, né? Até encontrar o ouro, a pedra preciosa. E assim, a palavra de Deus ensina também que nós devemos buscar, garimpar, né? E buscar a Deus constantemente, para que a gente possa encontrar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nessa caminhada que nós buscamos ao Senhor, aqui em 1 Pedro 4, 12, 13, o pastor Gilmar falou conosco na última pregação, me lembro muito bem. Ele falava assim, essa palavra diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como que coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aqui está falando de uma ardente prova. É uma coisa que parece fora do comum. Parece que você não vai se sustentar nessa prova. Parece que você não vai vencer a prova. Parece que a dificuldade é muito grande. E está fugindo dos seus limites naturais. E você fala, como que eu estou nessa aí, eu estou servindo ao Senhor, mas Deus está permitindo essa prova para poder te aprovar. É como o ouro, ele também é colocado no fogo, ele é colocado no fogo. Quem trabalha, quem é ourives, ele coloca o ouro no fogo, e põe ele ali até o ponto de fusão. O fogo tem que queimar, o fogo tem que arder, o fogo tem que aumentar, para que o ouro, como o ouro você se torne. E quando o ouro, ele ali está preparado, com aquele calor, as impurezas sobem, e o ourives tira a impureza, e fica o ouro purinho. Mas é ardente prova. Às vezes a gente não entende a prova que a gente está passando, mas você não precisa entender. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa caminhar, você precisa adorar e glorificar o nome do Senhor, porque quem trabalha em você é ourives, quem trabalha em você, aleluia, é o Senhor. É Ele que está trabalhando no seu coração e te preparando para se tornar um vaso aprovado na mão do Senhor. E Jesus ensinou como buscar o poder de Deus. Jesus deu lá a receitinha. Como que você vai buscar o poder de Deus? Como que eu consigo isso? Lucas 24, 49.
E eis que eu vos envio a promessa do meu Pai. Eu envio a promessa do meu Pai. Porém, vírgula de novo, porém, atenta a isso. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando com os discípulos, mas hoje o Espírito Santo está falando com a igreja. Fica na presença de Deus. Não se afaste do Senhor. Não se afaste da presença do Senhor, para que Ele trabalhe na sua vida, formando da sua vida aquilo que Ele deseja. A prova é muito grande, é muito forte, eu não estou aguentando, não está, mas o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, Ele não perdeu o controle de nada, e no momento certo, Ele entra com a providência, na hora certa, Ele estende a mão. Parece que está fugindo ao controle, parece que sua vida está assim, numa linha, a linha está assim pendurada, aquela linha finíssima, e você está sendo segurado por essa linha, mas o Senhor está te dizendo nessa noite, essa linha não vai arrebentar, eu estou segurando a sua vida está sobre o meu controle, e o Senhor está te provando, é uma ardente prova. Ele não falou que é uma provinha facinha, mamão com açúcar, não. Ele fala que é uma ardente prova. Não estranha, não tem estranheza, porque o nosso Deus trabalha dessa forma. Ele trabalha, Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Ele trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Sabe por quê? O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Então queira estar na mão do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo fala ainda em Hebreus 10, 25. Não deixei a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, e tanto mais que vede que vai aproximando aquele dia. Irmãos, é uma exortação, não deixei a vossa congregação. Anteriormente falava assim, ficai em Jerusalém, ficai. A estrutura da igreja foi constituída por Jesus Cristo. Jesus estabeleceu a igreja, com pastores, presbíteros, evangelistas, membros, né? Quantos estão aqui trabalhando? E nós precisamos estar estabelecidos no corpo de Cristo. Não saia da presença do Senhor. Não abandone Deus por nada. Às vezes a pessoa fala, eu vou embora, eu vou sair. E às vezes sai. E o diabo é tão astuto, que quando ele está lá fora, parece estar mais gostoso ainda. Porque o diabo ele dá corda para a pessoa ir para sair da igreja. Ele facilita para a pessoa ir embora. Nossa, agora eu estou melhor. Engano de Satanás. Porque o demônio ele trabalha para tirar as pessoas da presença de Deus. Ele arma laço para que a pessoa
se afaste e se enfraqueça. Mas no corpo de Cristo aqui você é renovado. Toda vez que você entra nessa igreja, toda vez que você congrega com o povo de Deus, sabe o que acontece aqui? Aqui é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, sabe como que ele é? Ele é um corpo vivo. É como o seu corpo. Seu corpo só funciona através da circulação do sangue. E na igreja aqui circula o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. E esse sangue, quando circula aqui, sabe o que acontece? Ele vai nos limpando, ele vai nos purificando, ele vai nos transformando através do poder de Deus. A importância de estar na igreja é muito grande. Eu entendo que às vezes, com o chegar do tempo e algumas pessoas não conseguem vir realmente. Minha mãe mesmo, quando tinha uma certa idade, ela não conseguia por causa da idade, ou uma enfermidade, ou qualquer outra coisa. Mas nós devemos nos esforçar. Mas mesmo assim, minha mãe acompanhava. Naquela época não tinha redes sociais, mas ela pegava o culto lá na TV e acompanhava. E eu lembro que obreiros iam levar ceia para ela. Então, ela chegou numa idade que não tinha condições, mas ela não abandonava o corpo de Cristo. Mas nós que temos condições de estarmos, locomovermos para nossa casa, de casa para a igreja, venha para a igreja. E aqui a Bíblia também nos fala que, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, aqui é um local onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, porque os irmãos estão reunidos na presença do Senhor. Aqui é onde o Espírito Santo começa a operar grandemente. Tem homens preparados aqui para orar, ungir a sua vida. Se você estiver enfermo, Jesus vai te curar. Se você estiver fraco nessa noite, Jesus vai te fortalecer. Sabe por quê? Aqui tem poder de Deus, e não é do homem. Esse poder é só olhando para cima, porque ele vem do Espírito Santo. E se você estiver nessa noite dessa forma, fraco, doente, sem esperança, ao final do culto, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar. E sabe o que vai acontecer? O poder de Deus vai agir. E vai levantar a sua vida. E vai te curar. E vai te renovar. Porque Deus ama fazer essas coisas. A Bíblia diz lá no Salmo 35, final dele, fala assim: Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama te abençoar, te levantar, te dar vitória. Você está fraco, Deus está te fortalecendo. Ele te ama, irmão. A prova é grande, Jesus te ama. Ele não largou a sua mão. Ele te ama, e te ama muito. É uma noite especial, irmão. Aleluia. Pastor, estar na presença de Deus é uma noite especial. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Jesus é maravilhoso. Ele é santo, Ele é poderoso. Aleluia. Em Efésios 3:20 ele fala que Ele vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais.
do que pensamos ou pedimos. Eu lembro que o pastor Flávio pregando, né, pastor Flávio? Eu lembro da pregação do irmão aqui que eu achei muito, muito interessante. Ele fala: o natural nós estamos cansados já, está cansando a gente. Vai lá no médico, é lógico, tem que ir no médico, vou ali, vou buscar isso, buscar aquilo. Mas o sobrenatural ele transforma. Nós devemos confiar acima de tudo no sobrenatural de Deus, no agir do Espírito Santo. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que eu creio que Deus falou com cada um aqui nessa noite. E que essa noite não é uma noite qualquer. Essa é uma noite que todos que estão aqui e que estão na sua casa também, que estão agindo com fé, com confiança, você vai dormir diferente. E quem sair aqui, vai sair diferente. Mas diferente para melhor. Vai sair feliz aqui nessa noite. Com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. Então essa alegria vai encher seu coração. E você vai sair diferente. Hoje eu estava contando aqui com o nosso irmão Lino, pai Abraão, aí estava falando com ele, né, que eu estava em casa preparando a mensagem, mas estava um barulho, e aquele barulho estava me incomodando. Falei, não, mas não era o barulho da rua não, alguns barulhos diferentes lá, estava lá, aquele barulho é o pior de todos, mas não era aquele lá não, mas aí estava aquele barulho, e eu lembrei daquela canção que fala assim: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Falei, eu vou lá no monte, tem um monte lá perto de casa, perto da Alston. Falei, final de tarde eu fui lá, levei a Bíblia, levei o livro, levei tudo lá, tem até uma mesinha lá tão gostoso, lá é preparado para o crente mesmo. Daí, fiquei lá orando, buscando ao Senhor. Irmãos, que gostoso, ver até o vento do Espírito Santo. Porque quando você busca as coisas do alto, até a manifestação de Deus vem. E as coisas tão direcionadas por Deus, que quando eu saí para pegar o meu veículo, quando eu saí para ir embora, um homem saiu de lá, Jorge, nome dele, irmão, chorando, eu estou 1 hora aqui, já fazia 1 hora que eu estava lá, eu estou 1 hora aqui esperando um irmão para orar por mim, alguém que viesse para orar por mim, e veio correndo, irmão, mas com uma fé, pastor, ora por mim que eu creio que Deus vai, chorando assim, Deus vai transformar, Deus vai fazer, eu vou orar sim, com essa fé até quero estar junto mesmo, vai acontecer coisa grande aí, né? Então ele veio com aquela fé, com aquele desejo de receber algo da parte de Deus. E eu falei, vamos orar. Daí pastor, irmão, vem cá, já agarrei, vamos orar junto, né? Um pastor ali, vamos orar junto aqui. Daí comecei a orar por ele, orar pela vida dele. Daí o Espírito Santo falou, a casa dele. Daí eu falei, Senhor, visita a casa dele agora, vai ali na casa dele. E quando ele chorando, falou, o problema é lá na minha casa. Mas Jesus já visitou, com essa fé sua, Jesus já visitou, né? E Deus quer que a gente venha até Ele com fé, confie que Deus vai fazer milagres, vai operar maravilhas, porque aqui está o poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, amém? Deus abençoe a todos.